Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o magazine do Euro-Região. Eu sou o Manel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar de comércio tradicional e das oportunidades que este setor pode encontrar no mundo digital. Para isso é a minha convidada Carina Ferreira, especialista em Relações Públicas e Comunicação Digital. Carina, bem-vinda ao Falar Europeu. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos então começar aqui com esta nossa conversa. Vai ser uma conversa muito simples e muito agradável e vamos falar precisamente do comércio digital e da forma como o comércio digital também pode usufruir dos fundos. Também vamos dar um bocadinho desse toque. Vamos começar aqui com as perguntas. Já há muito tempo que temos presente no nosso dia-a-dia palavras como e-commerce. Portanto, o e-commerce é uma coisa que já vamos falar nisto há muitos anos. Que é o chamado comércio eletrónico. Já está em prática nas grandes empresas, temos a Amazon, por exemplo, que posso-lhe chamar, se calhar, o topo do e-commerce. Entretanto, a pandemia veio demonstrar que o comércio tradicional também se pode adaptar ao comércio digital para escoar os seus produtos. Qual é a importância de integrar o comércio tradicional na economia digital? Eu tive que ler isto porque é uma pergunta enorme. Foi por isso que eu estou aqui a lê-la. Sim, é um tema bastante complexo e que, no fundo, veio ser acelerado pela própria contexto de pandemia que vivemos. O que aconteceu é que, durante a pandemia, também houve um aumento, houve uma massificação da utilização dos canais digitais, no fundo, em alternativa, quando vivíamos toda aquela questão de isolamento e que não podíamos sair de casa. Portanto, tivemos ali tipo um forcing, não é? Foi um forcing e as empresas, algumas as que conseguiram, não é, fazer logo este caminho, algumas delas já o vinham a preparar e já o vinham a preparar, mas tivemos também casos de várias empresas destes setores tradicionais que não estavam sequer preparadas, mas que rapidamente arranjaram alternativas para oferecerem aos seus clientes e ao seu público duas opções de escolha, porque também neste contexto também nos viemos a perceber que as próprias opções, que o próprio consumidor também privilegia cada vez mais várias opções de escolha, de acordo com aquilo que é o seu dia-a-dia, a sua vida familiar e, portanto, aquelas empresas e aquelas marcas que acabam por, no fundo, oferecer aos clientes esta dupla presença, não é? Esta tal omnicalidade que nós falamos, o estar presente numa loja de rua e ter também a opção de uma plataforma de e-commerce que permita às pessoas fazerem as suas encomendas e receberem as suas encomendas em casa. Mas também traz assim um conforto enorme para a perspectiva do cliente, não é? O cliente porque pensa que não pode deslocar-se à loja por várias razões, e que pode fazer essa encomenda do produto através online, dá-lhe um conforto muito grande, não é? Dá-lhe um conforto e uma autonomia, porque, repara, a maioria das pessoas também acabou por estar a trabalhar em casa, não é? Ao mesmo tempo tinha que fazer toda aquela gestão e, portanto, o facto de terem estas opções de escolha acabou por facilitar a vida de todos nós, não é? Todos nós recorremos a estes serviços durante a Falámos da perspectiva do cliente e a perspectiva do empresário. Os empresários que se adaptaram, tudo bem, digo eu, não é? Podemos dizer assim. Alguns deles ainda estão em adaptação, não é? O que é que nós também verificámos nesta fase da pandemia? Que tínhamos, então, aquelas empresas que já vinham a trilhar este caminho do digital e que já tinham uma estratégia, um plano de negócio dentro do qual também já estava contemplada esta questão da digitalização. E que se calhar já tinham entrado. E que já tinham entrado, nomeadamente, agora fora um bocadinho do âmbito dos mercados mais tradicionais. Já tínhamos as empresas de logística, o setor bancário, transporte, já todos muito bem a desenvolver esta componente toda da digitalização, mas tivemos depois também o segundo caso, que era aquelas empresas dos setores tradicionais que já vinham a desenvolver aqui algumas ferramentas de digital, algumas delas já tinham presença nas redes sociais, outras já tinham presença nos marketplaces, por exemplo, e, portanto, no fundo, acabaram por dar continuidade a esta estratégia. Temos depois as outras que, em plena pandemia, se viram praticamente sem margem, não é? Porque tiveram que, algumas delas, repensar opções, não é? Por exemplo, estou a pensar no setor da restauração, que muitos deles teve que se adaptar para o takeaway. Então, até levaram algum tempo a adaptar-se. Exatamente. Né? Fechar e passaram por momentos maus. Algumas fecharam, outros criaram grupos do WhatsApp. Eu conheço casos de projetos de restauração que não tinham mais nada como comunicar com os clientes, mas criavam grupos do WhatsApp para rapidamente partilharem as emendas e conseguiram, no fundo, continuar a assegurar a sua faturação e os ordenados das pessoas das suas equipas. Isto é uma pergunta que não está planeada, mas que me está a ocorrer agora, porque pode ter sido um período
mau, não é? Um período de alto stress, principalmente na vertente dos empresários. Mas, em termos de evolução tecnológica, foi um período até engraçado, não é? Eu passo a expressão, eu peço desculpa, eu quero usar engraçado, mas quem nos estiver a ver lá em casa e que tenha sofrido imenso, não é essa a minha intenção, mas engraçado naquele processo de transição, de adaptação, de fazer coisas que, se calhar, muitos nunca estavam, nem sequer estavam preparados para isso. Eu estou a pensar nos restaurantes. Como é que os restaurantes, quando estão a ver, naquele momento, veem-se clientes, como é que eles vão fazer escoar os seus produtos? Certo, certo. Não, e lá está, por isso é que encontram estes mecanismos criativos, não é? E tinham que dar a volta de alguma forma. Tiveram que se adaptar não é? E tivemos, inclusive, casos de situações de restaurantes. Lembro-me de um caso curioso, um restaurante da minha zona, quando eu me apercebo, estava a fazer uma estratégia de influenciadores em plena pandemia, mas um restaurante que eu reconhecia como um restaurante super tradicional ali da zona, estava ali a desenvolver uma parceria com meia dúzia de influenciadores, porque foi o caminho que eles encontraram para chegar às pessoas. Isso é um bom exemplo. E vamos já pegar nessa questão dos influenciadores, porque é cada vez mais importante. E eu chamo a atenção porque o tema que estamos a falar de hoje será um tema de comunicação digital, mas tem muito a ver com a transição digital. E nós estamos a falar nisto porque temos, há fundos e há um programa preparado para ajudar as empresas na transição digital. E estamos no âmbito da Euroregion Talks, em que andamos pelo país a apresentar também um estudo sobre o impacto dos fundos, nas regiões de Portugal, e, portanto, faz todo o sentido falarmos de transição digital. E aqui, depois desta parte, eu volto à nossa entrevistada perguntando-lhe se o ponto que estamos a falar para o comércio tradicional, que é o que temos estado a falar até agora, o que é para eles a transição digital? Ou o que é a transição digital para eles perceberem? Porque a transição digital não é só ligar um telemóvel, não é? Não, obviamente que não. Mas eu acho que isso é mesmo o que veio confundir aqui esta geração que estava habituada e que esteve habituada a ter um modelo de negócio que funcionou durante muitos anos e que, de repente, se viram aqui desafiados a trilhar novos caminhos, a fazer investimentos, que é aqui outra questão que também é importante, e daí também a importância das empresas tentarem perceber que fundos é que podem concorrer para as ajudar nesta transposição, não é? E no fundo, eu acho que este desafio destas gerações que não estavam habituadas a esta digitalização, não são sequer nativos de digital, claro, não é? São pessoas de outros tempos, portanto, não é? que tiveram que se adaptar e muitas vezes, mesmo não só nos setores tradicionais, mas já em empresas, às vezes já com alguma dimensão, alguns desafios que nos chegam de empresários que nos dizem exatamente isso. O meu modelo funcionou durante 30 anos e agora tenho a minha família a dizer que eu tenho que ir para o digital. Mas o que é isto do digital? E, portanto, ajudem-me lá. E temos vários casos desses desafios que nos são passados e muitas vezes empresas que nos contactam para os ajudarmos nesta fase e muitas vezes os responsáveis de marketing e de comunicação dizem, bem, ajudem-nos aqui a convencer o gestor, o CEO... Que é uma pessoa mais velha, não é? Do outro exatamente, tempo. E que é de outro tempo e que não percebe e que não entende, porque também não viveu esta realidade e tem alguma dificuldade em compreender porque é que agora, de repente, vai ter que repensar toda a estrutura e todo o plano de negócio do seu projeto, que funcionou sempre bem. E então é aí que vocês entram para auxiliar, precisamente, esse comércio, digamos, tradicional, para fazer a transição digital. Nos últimos 2 anos tivemos uma pandemia. E a consequente crise sanitária, temos agora uma guerra, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. A pandemia veio, sem dúvida, a acelerar o trabalho remoto, já estamos a falar. Eu até acho que antes da pandemia havia muitas empresas que ofereciam certa resistência, empresas com capacidade ofereciam resistência para entrar na questão do trabalho remoto, mas alguns comerciantes, e é precisamente isso que estamos a falar, sobretudo o retalho, eles têm várias dificuldades em aderir ao teletrabalho, por várias questões, até a própria natureza do negócio. O que eu te queria perguntar, enquanto especialista e a experiência que vocês têm na área, é como é que o retalho se deve posicionar nestes novos tempos? Que sugestões é que eu acho que é mesmo aquilo que falávamos anteriormente, que é o diversificar as possibilidades de compra para o consumidor, não é? Portanto, e muitas vezes o tal conforto, não é? Dar esse conforto e também tentarem perceber, porque isso é muito importante, porque o digital não é estar presente apenas numa ferramenta, não é? Existe todo um conjunto de ferramentas. Pois, acabamos por não responder à pergunta anterior. E, portanto, o que é importante, eu acho que isso é a maior dificuldade que os empresários têm, as equipas das marcas e das empresas têm, é perceberem, dentro do caminho do digital, onde é que devem estar. Então, antes de responderem a essa questão, o fundamental é que tentem colocar-se quem é o público-alvo deles, quem é o target deles, em que plataformas é que esse target está e então, a partir daí, definir a sua estratégia de presença digital, mas e integrar também essa componente da digitalização no próprio plano do negócio. Por exemplo,
Porque a empresa, se não se adaptar, vamos supor que quer entrar, uma empresa de retalho quer entrar num projeto de internacionalização, se não se adaptar a estas novas ferramentas, vai perder, exatamente, mas se não se adaptar, vai também perder competitividade. Exato, e perde esse comboio, digamos. E perde esse comboio, não é? E, portanto, não é possível que as empresas consigam garantir esta competitividade num mundo cada vez mais globalizado, sem se adaptarem para estes canais. Então, perceber onde é que está o público-alvo, onde é que estão os seus clientes e, no fundo, definir esta estratégia concertada nestas várias ferramentas, nestas várias plataformas. Não quero com isso dizer que tenham de estar em todas as plataformas, mas, tanto que esta análise é sempre muito mais qualitativa do que quantitativa, okay? Tem que ser uma presença forte e completamente alinhada com a estratégia de negócio. E, portanto, há que pensar o digital sempre além da questão de ter um website, ter uma loja de comércio eletrónico, há que também interagir com os públicos, no fundo também naquela ótica, naquela mudança de posicionamento, porque as marcas acabaram por ter também um desafio muito grande porque a comunicação é muito grande. Há muitas ferramentas, não é? Há muitas Ou seja, a transição digital não é criar apenas um site. Não é criar um site, é pensar um bocadinho o digital como algo transversal, como uma componente transversal do negócio, integrando, no fundo, o próprio plano de negócio e pensar, ok, eu quero vender online, eu quero desenvolver um projeto de internacionalização, como é que eu vou conseguir chegar ao meu consumidor que é global, que está fora do território nacional? Tenho que comunicar de uma forma... De que língua? Em que língua? Exatamente, os desafios são muito mais complexos. Essa é a minha próxima pergunta. Quais são assim, os principais obstáculos que os pequenos comerciantes e os pequenos empresários enfrentam? Existem alguns obstáculos. O primeiro eu diria que tem a ver aqui com a questão da inexistência dentro das próprias estruturas de especialistas nestas áreas. Tentamos muito também essa necessidade quando nos procuram dentro das empresas, dentro digital, das marcas, dentro das próprias empresas e nomeadamente nestes setores mais tradicionais, não existe ninguém responsável por esta área da comunicação e do marketing, não é? E não existem pessoas especializadas na área de digital, não têm programadores normalmente, não têm especialistas em social media, exatamente, não têm, portanto, e isso é logo um desafio, porque normalmente estas áreas ficam sempre alocadas à componente comercial e, portanto, também não é muito bom e devia haver esta separação. Depois, o outro desafio também tem aqui a ver com a questão intergeracional dentro das empresas. Estamos a passar por uma fase em que, em algumas destas empresas, nomeadamente nas PME, estamos aqui a passar por uma fase em que o dono da empresa já está aqui num ciclo, já quer deixar a casa arrumada, já quer... Enfim de carreira, e tem já junto dele uma nova geração, já muito mais aberta a estes sistemas da digitalização e das necessidades também que haja algum investimento, e estes gestores que lá está, como falávamos antigamente, que estavam habituados a um modelo de negócio que funcionou durante 30 anos, porque é que agora vão estar nesta fase da vida a preocupar com isso? E daí voltamos àquele comentário que há pouco estavas a dizer, que, por favor, ajude-nos a convencer o nosso gestor a entrar para Sim, muitos deles é o meu pai. Por exemplo. E então, vocês, estavas aqui a dar aqui pontos importantes, que é as empresas, também são empresas pequenas, não é? Estamos a falar de pequenas empresas. Muitas delas não estão preparadas porque não têm técnicos nem recursos. Quando elas não têm esses técnicos nem recursos, o que é que elas devem fazer? Contratar empresas, sim, normalmente, neste caso, especializadas na área, não é? Nós, no fundo, também trabalhamos empresas de todas as dimensões, não é? Empresas com uma dimensão mais reduzida e grandes multinacionais. Ou seja, as grandes multinacionais também contratam os serviços? Também contratam. E depois é uma questão de percebermos qual é a necessidade, qual é o budget disponível, quais são os objetivos, que é muito importante, não é? Antes de definirmos também os caminhos, perceber qual é que é o objetivo final. E, portanto, a partir daí, desenvolvermos um plano de digital que, no fundo, se adapte àquilo que são os objetivos e o caminho em termos de plano de negócio das empresas. Não é? E, no fundo, também ajudá-los aqui a perceber onde devem estar e como devem estar, qual é que deve ser a estratégia. Vocês vão às empresas, assim, para tentar trazer aqui algo mais concreto, não precisamos falar das marcas, mas vocês vão às empresas e fazem um levantamento. Sim, fazemos um levantamento das necessidades, o que é que eles têm, quais são as ferramentas. Exatamente, fazemos uma análise, percebemos um bocadinho, vamos analisar a concorrência, vamos perceber como é que ela também se posiciona, não é? Porque é importante, e a partir daí trabalhamos com a empresa um plano já muito concreto de atuação
e definimos exatamente, percebemos quem é o público-alvo, definimos ali aquilo que nós muitas vezes chamamos as personas, não é? As personas são o nosso cliente, são o público. É o público e, portanto, que é para depois comunicarmos com eles, não é? E como é que vamos comunicar, em que plataformas é que vamos estar, como é que deve ser o site, deve ter um blog, não deve ter um blog, deve ter um e-commerce, não deve ter um e-commerce. Tentámos aqui perceber qual é que é o caminho de acordo com os objetivos. Ou seja, vocês também chegam àquela conclusão de tentar perceber, perante a natureza do negócio, em que rede é que elas devem estar. Que era uma das perguntas que eu tinha, porque há tantas redes sociais hoje, há tantas plataformas, que a pergunta que eu queria te fazer, enquanto especialista, é como é que decidimos qual delas é que é mais adequada para o negócio, para a empresa, ou para o cliente, neste caso? Primeiro, analisamos aqui Faz o tal levantamento. Fazemos então o tal levantamento, analisamos então o público-alvo e percebemos, obviamente, que há plataformas que são muito mais adaptadas a um segmento B2B, outras a um segmento B2C. Também fazemos aqui esta análise para depois definirmos como é que vamos estar e como é que vai ser, no fundo, a estratégia em cada uma delas, porque o que tem que acontecer é, muitas empresas, erradamente, definem um plano de conteúdos. Imagina, estou a falar em social media, na componente das redes sociais, definem um plano de conteúdos e acabam por massificar o mesmo plano em todas as redes. Não faz muito sentido, não é? Massificar, ou seja, replicar, fazem o mesmo tipo de comunicação, é isso? Não faz muito sentido. Não deve fazer, ok. Não deve fazer porque o público-alvo de cada rede é diferenciado, não é? Nós temos vou dar apenas um exemplo das mais conhecidas, mas temos um Instagram muito mais dirigido e vocacionado para os mais jovens, não é? Com um conteúdo muito mais aspiracional. Temos um Facebook já na geração mais velha, não é? Eu confirmo. Pronto, mas e acabamos também por temos sempre movimentações, não é? Como se costuma dizer, a partir do momento em que os pais entraram no Facebook, os filhos fugiram para o Instagram e agora os pais estão a ir para o Instagram e os filhos estão a ir para o TikTok e, portanto, acabamos por ter uma transição. E, portanto, e depois temos um LinkedIn com uma característica muito mais profissional, se bem que também, no fundo, também concorrendo aqui com as outras redes, acaba por ter hoje em dia um papel até um bocadinho mais informal do que tinha antigamente. Antigamente era muito mais formal e a própria estratégia das empresas era muito mais assertiva e não havia conteúdo mais descontraído. Hoje as empresas já vão tendo aqui alguma abertura, mas isto também tem para aqui... Para comunicarem de uma forma mais ligeira. Mais ligeira, até porque as empresas também já perceberam que é uma plataforma na qual podem alavancar uma estratégia de captação de talento e de retenção de talento, numa fase em que se fala cada vez mais da dificuldade do recrutamento. Portanto, sim. utilizando esta plataforma com um conteúdo muito mais descontraído, acabam também por eles captarem a atenção do... Referiu o recrutamento. Há pouco tempo vi um artigo em que as empresas não se queixavam, mas alertavam por esse fenómeno que o talento está a sair e está a ir para outros sítios. Portanto, as empresas têm cada vez mais dificuldade em segurar o talento. Isto é um pormenor que pode ser importante. É muito importante. Porquê? Porque nós, então, esta questão da pandemia veio acabar por acelerar este processo, porque no fundo nós deixámos de concorrer, o trabalho remoto, nós deixámos de concorrer no âmbito nacional, não é? E, portanto, passámos a concorrer num âmbito muito mais global e, portanto, todas as empresas acabam por ter também mais este desafio acrescido, não é? E, portanto... Não estava a pensar nessa perspectiva, mas é uma perspectiva muito válida. Vamos voltar às redes sociais, porque estávamos a falar de cada uma das redes. Temos o Instagram, temos o Twitter, por acaso não falámos do Twitter, mas temos o LinkedIn. Cada rede tem a sua especificidade. Cada rede é específica e aqui vai entrar o papel dos influencers. E estávamos a falar há pouco, eu pessoalmente, mas pronto, a minha opinião não interessa, mas eu pessoalmente sou um bocado cético em relação aos influencers, mas a Karina, enquanto especialista em comunicação digital, deve-me conseguir responder esta pergunta. As empresas devem continuar a apostar nestes players? Estes players são importantes para uma estratégia de uma empresa? Depende sempre dos objetivos da empresa, não é? E com quem é que nós queremos falar e como é que queremos falar, não é? Obviamente que a componente dos influenciadores já não é nova, não é? Já vem ao longo dos últimos anos, mas agora com esta questão da pandemia acabou por também intensificar. De qualquer forma, o que nós temos sempre aqui em conta, mesmo quando nós sugerimos alguma estratégia ao nível dos influenciadores para os nossos clientes, é tentar perceber e tentar
analisar bem qual é a escolha deste influenciador e quais é que são também depois as vantagens e, portanto, os resultados que vão advir desta parceria, não é? Porque tem que existir um alinhamento até dos próprios valores. Quando nós associamos uma marca a um influenciador, temos que analisar alguns critérios, não é? E temos que perceber se existe de facto este alinhamento até em termos da própria partilha de valores. Casa com o influenciador. Exatamente, okay. Que é para depois as coisas também funcionarem muito bem. Depois também ao nível dos influenciadores temos, era quase um programa só para falar sobre isso, não é? Porque sim, temos vários tipos de influenciadores, alguns influenciadores mais pequenos que em troca de alguns conteúdos acaba por, no fundo, nos ajudar a chegar e ajudar as empresas a chegar aqui a um público mais alargado, mas depois já temos aqui grandes influenciadores que já têm aqui um plano quase estruturado de contrapartidas e, portanto, é algo um bocadinho mais complexo. Enquanto me está a responder, o que me ocorre são as agências de modelos que têm as diferentes caras, não é? Os diferentes modelos, digamos assim, os manequins, e depois são enviados para diferentes eventos. É isso que me ocorre, mas eu também sou do outro tempo, não é? Ou talvez na transição do outro tempo para este. Uma última pergunta em relação aqui aos influenciadores. Vocês fazem uma análise do influenciador, qual é assim o aspecto, aqui olhando agora para o papel do influenciador, não para o papel do empresário, portanto, o ponto de vista do influenciador. Qual é o aspecto mais importante que o influenciador deve ter para ser contratado, digamos assim? Sim, é visitas, sim, followers? Mas depois temos que juntar aqui também a questão toda da credibilidade, da notoriedade, não é? Perceber aqui um bocadinho, então, fazer uma análise, perceber se ele fez algum projeto com alguma empresa concorrente, se não fez, portanto existe toda aqui uma análise, não é? Para que quando façamos esta sugestão a um cliente ou uma marca que fiquemos todos confortáveis com esta proposta e que depois no final das contas corra tudo bem e a empresa consiga aumentar o número de seguidores e consigam gerar aqui é curioso, benefícios. Estou a aprender bastante. Eu acho que é um processo muito mais complexo daquilo que eu estava a pensar. Vou entrar aqui nas últimas duas perguntas e vamos falar aqui um pouco dos fundos. O plano do Governo para o PRR, que é o que está neste momento já em execução, ou pelo menos uma parte, assenta em 3 eixos: a resiliência, a transição climática e a transição digital, que é o que nós temos estado a falar ao longo desta nossa conversa, desta nossa entrevista. Sabendo que a administração pública vai receber uma grande parte dos fundos, já é conhecido, qual destes eixos poderá contribuir e de que forma para o aumento da competitividade das empresas? Portanto, destes 3 eixos, resiliência, transição climática, eu penso que é a transição digital, que é o que nós temos estado a falar, mas de que forma? De que forma é que isto pode contribuir para estas empresas que estivemos agora a dar exemplos? Porque vai alavancar esta componente toda da competitividade e vai colocar as empresas a competir de forma justa com os seus pares em todo o mundo, não é? E, portanto, vai ajudá-las, vai ajudá-las e vai-lhes dar uma exposição a vários níveis, não é? E nos vários canais, de igual forma que uma empresa nos Estados Unidos ou que uma empresa no Canadá ou em qualquer país da Europa. Cada vez mais e a competição aqui vai ser muito alargada. Concorda que o Estado deve aliviar a carga fiscal sobre as empresas? É sempre importante numa fase em que as empresas têm que fazer grande investimento, não é? Para fazer face a estes desafios todos da atualidade, que possam existir estes balões de oxigênio, não é? Estes alívios da carga fiscal às empresas, obviamente, mas também é importante que as empresas analisem e tentem procurar que outras opções é que têm numa fase como esta em que têm que investir e em que têm que trilhar estes novos caminhos e responder a estes desafios. Então, tal como falavas e bem, a questão do PRR, e tentar perceber onde é que podem ir buscar apoios, que mecanismos é que podem ativar para responderem a estes desafios da atualidade. Claro, obrigado Carina Ferreira pela disponibilidade, foi uma conversa muito boa e muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Manel, obrigada. Foi mais um programa do Falar Europeu, nós voltamos para o próximo.